Paz e bem, eu sou o Frei Leonardo e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso acompanhamento vocacional à distância. A vocação que vamos refletir nesse mês é de um frade menor conventual, São Maximiliano Maria Kolbe. Bom, para falarmos sobre a vocação de São Maximiliano, nós podemos dividir alguns aspectos. O primeiro, em relação ao seu apostolado mariano, ou seja, a devoção à Nossa Senhora. Isso começou bem na sua infância, como podemos acompanhar em um relato que sua mãe mesmo traz sobre ele. Preocupei-me, pois talvez ele estivesse doente. Por isso lhe perguntei: "O que você tem?" E insisti: "Conte tudo à mamãe." Tremendo e com lágrimas no rosto, ele respondeu: "Quando você me disse, não sei o que vai ser de você, rezei bastante a Nossa Senhora, rogando que me desse e me dissesse o que ia ser de mim. Mais tarde, na igreja, rezei de novo. Então a Virgem Mãe me apareceu, segurando duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhou-me com amor e perguntou-me se eu gostaria de possuí-las. A branca significava que eu seria sempre puro, e a vermelha que eu seria mártir. Respondi que sim, eu as queria. Então a Virgem olhou-me com ternura e desapareceu." Esse é um relato que traz a mãe de Maximiliano, nessa época ainda chamado Raimundo, que era seu nome de batismo. Então esse fato que acontece na sua oração à Nossa Senhora é como um pontapé inicial nessa busca vocacional que Maximiliano vai fazer no seu caminho. Após isso, o garoto vai mudando aos poucos. E em um momento da vida dele, ainda na juventude, na adolescência, acontece uma missão dos frades menores conventuais numa região próxima de sua cidade. E lá ele tem a oportunidade de conhecê-los. E posteriormente, então, acaba ingressando com os frades menores conventuais, ele juntamente com o seu irmão. Ele já conhecia o carisma franciscano, porque seus pais faziam parte da OFS, a Ordem Franciscana Secular. Então isso ajudou bastante ele a também conhecer um pouco do carisma de São Francisco e ingressar junto com o seu irmão no seminário. Então ele fez todo o percurso da formação, se tornou frade, e aí sim ele ganhou esse nome de Maximiliano Maria, né? Também por conta dessa devoção à Nossa Senhora, e também recebeu o sacerdócio. Um segundo aspecto, então, que entra na vida dele a partir de agora, é o trabalho. O trabalho também que é muito presente no carisma de São Francisco de Assis, como está presente também dentro da regra bulada, no capítulo 5. Os irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente. É assim, então, Maximiliano não mediu esforços para conseguir trabalhar, né? Além do trabalho, né, como frade, como sacerdote, ele também entra nessa linha de ser professor. Fica um pouco nesse trabalho e depois começa uma nova experiência, o trabalho com a imprensa. Como ele tinha essa devoção muito grande por Maria Imaculada, ele sempre diz essa frase, né? Sempre se encontra essa frase sobre Maximiliano, né? Conquistar o mundo inteiro por Cristo, por mediação, né? Por meio da Imaculada. Então ele faz um trabalho impresso, que é a revista O Cavaleiro da Imaculada. Nela onde tem essa formação cristã e evangelizadora para as pessoas. E ela cria bastante força, né? Dentro do país onde ele está, que é a Polônia. E lá ele cria também, depois de um tempo, Niepokalanów, a cidade da Imaculada, onde ali vai crescer mais ainda isso, né? Essa mídia impressa, essa rede de evangelização, e atrai muitas pessoas, muitos frades, né? Realmente ele construiu uma cidade, né? Graças à contribuição dos frades, graças à contribuição das pessoas que doaram o terreno também. Então ele teve muito sucesso em relação a essa evangelização, porém ele não para aqui. Surgem novos caminhos, e aí a gente pode entrar num terceiro aspecto sobre a sua vocação, que é a missão. Era o período onde o Papa Pio XI estava no seu pontificado, Papa conhecido como Papa das Missões.
Então a missão ganhou bastante força nesse período, bastante força dentro das vidas religiosas, dos padres, né? Então ele também acaba entrando nessa novidade. A missão também, né, como ela é algo que está dentro do carisma franciscano, também está dentro da regra no capítulo 12. Então o ministro-geral da época convoca os frades a partirem em missão também, por conta desse incentivo que havia com o Papa e na igreja na época. E Maximiliano, então, mesmo estando aqui, quando surge essa possibilidade de partir em missão, ele vai, sem segurança nenhuma, né? Ele estava aqui já com todo um trajeto feito, ele poderia realmente continuar fazendo o seu trabalho com a cidade da Imaculada, mas ele não, ele aceita esse convite de partir e ele vai para o Japão. Então ele vai de Nepomuceno até o Japão e realmente confiando totalmente em Deus e em sua providência, porque ele vai sem nenhum dinheiro, né? Também não sabia nem um pouco da língua. Chega lá realmente como se tivesse caído do nada, né? Porém, a força, né, de pregar o Evangelho, essa confiança de que isso não surgiu do nada, mas sim de uma inspiração do Espírito Santo, ele começa seus trabalhos no Japão. E em breve, essa revista, que é chamada Cavaleiro da Imaculada, também começa a crescer no ambiente japonês. E em pouco tempo, já temos muitas cópias, até chegar a uma tiragem de 1 milhão. Então ele também tem muito sucesso dentro dessa missão. Passou não só por Nagasaki, mas também por outras cidades. Esse período onde ele está no Japão é muito próximo da Segunda Guerra Mundial. E é também nesse contexto que ele acaba voltando à Polônia. E aí sim, né, com a invasão dos alemães na Polônia, começa-se então a Segunda Guerra. A Polônia, com certeza, foi um dos países mais afetados pelo nazismo, né, pela perseguição dos judeus. Um período de grande desumanidade. E Maximiliano chegou a ser preso 2 vezes. Na primeira, ele conseguiu ser solto, porém na segunda ele foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Maximiliano, como ele era o cabeça, né, dessa obra do Cavaleiro da Imaculada, tinha muita influência então nos veículos de formação, né, de informação. Então poderia ser um risco, sim, né, essa propaganda nazista, poderia ser um risco a esse poder. Então ele, além de ser um padre católico, também era chefe de uma grande, era o líder, né, de uma grande imprensa comunicadora de sua época. Então poderia ser sim um risco para o nazismo. Então acaba sendo preso e vai para o campo de concentração de Auschwitz. Nesse período então, né, onde mora a dignidade humana, né? São Maximiliano, que recebeu esse chamado por meio de Nossa Senhora também, que apresenta a coroa dele da pureza, pela qual ele viveu a vida toda dentro de seu aspecto religioso, né? Se dedicando, se doando inteiramente a Deus nessa fidelidade, mas também foi necessário muitos martírios para se chegar a isso, né? Viveu um período de guerra, com certeza passou por muitas privações, teve que ajudar muitas pessoas. Também foi uma pessoa muito desprendida, né? Para morrer para a sua própria vontade. Quando está em uma obra, de repente já parte em missão, e da missão já volta também para a Polônia, e agora enfrenta um momento de extrema dificuldade também nesse percurso que é a Segunda Guerra Mundial. E acontece então um fato interessante dentro desse campo de concentração. Uma certa vez foge um dos prisioneiros e os soldados não conseguem encontrá-lo de jeito nenhum. Então, como forma de puni-los, né, e colocar de uma forma exemplar para os outros, eles colocam 10 pessoas, escolhem assim a sorte para morrer de fome em um bunker. Então são selecionadas 10 pessoas para que morram, a exemplo, para que não se ocorra mais de se fugir mais nenhum prisioneiro ali. E dentre essas 10 pessoas que foram escolhidas, havia um homem que chorava muito, suplicava, pois ainda tinha família, acreditava que poderia encontrar com eles, talvez também depois da guerra, né? Sendo ele o pai da família, poderia ajudar a contribuir para que a família pudesse se reerguer também. Então ele chora bastante e não aceita ser escolhido para isso. E Maximiliano,
vendo essa situação, não se mantém confortável, né? Como eu disse, né, ele poderia ter parado ali, como fez também na Polônia, né, e foi para o Japão. E agora também ele não para por ali e decide ir no lugar deste homem, se oferece para morrer no lugar deste homem que pertencia a uma família. Maximiliano aqui já estava totalmente desprendido de sua vida em amor ao próximo. Então ele é escolhido e os soldados aceitam. E ele é destinado a ficar então nesse campo de concentração para morrer de fome junto com os outros 9. Ele passa muitos dias ali, não morre de fome, seu corpo sustenta bastante tempo e acaba morrendo então por uma injeção letal que os soldados aplicam nele. Mas conta-se, né, que esse testemunho de amor, né, foi como um raio assim de luz numa grande escuridão, pois ali é um campo de concentração onde havia só morte, destruição, indiferença com o próximo, né? Ele mesmo combatia essa indiferença com os próximos. Agora estava ali como um exemplo daquele que se faz presente como amor realmente no ambiente inteiro destinado ao ódio, à desesperança. Então essa atitude de Maximiliano traz então um destaque muito grande, como ponto vermelho em um local totalmente branco, né? Então esse destaque traz esperança, pois havia um ambiente onde só havia violência, um ambiente hostil da Segunda Guerra, de um campo de concentração, onde havia o ódio a uma raça, um ódio ao diferente. Se demonstra ali agora uma pessoa que morre por alguém que nem conhecia, por uma pessoa que talvez ele nem tivesse certeza se iria sobreviver também àquele período. Porém, ele se entrega nessa dinâmica e traz esperança para os outros. E até mesmo o bunker onde ele ficou nesse tempo, esses dias até a sua morte, também se tornou um local de salvação, pois ele estava rezando junto com aqueles que estavam lá. Estava também atendendo confissões. Então ele se fez presente da maneira que pôde. Mesmo não tendo nada, se fez presente com o coração até os limites. Então esse exemplo de Maximiliano traz realmente uma humanidade, resgata a dignidade humana num período de muita dificuldade em relação ao ser humano. Que esse exemplo, então, vocacional de Maximiliano possa nos ajudar também no nosso discernimento vocacional, para que sejamos cada vez mais fiéis nesse caminho, confiantes também nessa intercessão que a Imaculada traz também para a nossa vocação, para os nossos caminhos. Então você que está fazendo também esse acompanhamento vocacional à distância, aqui na descrição deste vídeo vai se encontrar o link que vai te direcionar para o texto e as perguntas da reflexão deste mês. Que então Maximiliano possa te acompanhar e interceder pela sua vocação. Paz e bem. Deixe seu like. Dá like.